Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui com Alexandre Cotoyanis, que é vice-presidente da Asher para o capítulo Brasil. Uma honra recebê-lo aqui, Alexandre, no nosso segundo podcast de 2025. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o papel da Asher, né, no cenário data centers no mundo e principalmente aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho de metodologias de resfriamento para data centers. E, obviamente, né, o assunto que está quente aí, a questão do liquid cooling, tá? Então, eu sou o Felipe, tá? Diretor comercial aqui da Ed Connection e da Trusted Data. Apresento aqui o Matheus. Por favor, Matheus, a palavra é tua, para você se apresentar. Fala, pessoal, tudo bem? Hoje a gente trocou aqui, né? O host é o Felipe, mas a ideia é a gente ter uma discussão legal sobre mercado, sobre tendências, né? Seguindo essa linha que a gente vem fazendo de podcasts aí no cunho mais técnico, né? Então acompanha aí, acho que vai ter uma discussão bem longa aqui, mas a gente vai tentar limitar dentro do tempo que a gente costuma fazer, uns 40 minutos. Então é isso. Se pudesse apresentar, Alexandre. Passamos a bola aqui para o Alexandre, né? Alexandre, por favor, você se apresente e já pode contar um pouquinho da tua história, cara. Como é que você foi parar lá na Asher? Então fica à vontade aí para fazer a tua introdução. Bom, pessoal, bom dia a todos, boa tarde para quem está assistindo depois, né? Fica gravado, né? O legal de podcast é isso, né? Depois assiste qualquer hora. Demand, né? É isso aí. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Bom, eu sou engenheiro mecânico de formação e a área de data centers acabei me apaixonando muito rápido, caí na área de data centers sem querer. Eu me formei e comecei a trabalhar em hospitais. E logo em seguida apareceu uma oportunidade para trabalhar como engenheiro de operações no data center, lá em Brasília. E eu queria fazer 2 trabalhos, eu ia casar, né? Então precisava fazer um pé de meia, né? Então trabalhando igual um louco, 2 turnos. E olha que coisa, né? Naquela época eu nem sabia o que era um data center, quer dizer, óbvio, né? A gente sabe o que é data center, mas eu falei que data center é uma coisa de TI. E engenheiro mecânico, data center, tá, bom, meu interesse é o salário. Então. E me apaixonei pela área. Fui evoluindo, fui estudando, é inacreditável, né? Nessas pesquisas, assim, começando a entender um pouquinho do mundo do data center, acabei me deparando com a Asher. Hoje, dos guidelines que a gente usa na parte de cooling é da Asher, né? O Thermal Guidelines. E eu comecei a estudar aquilo e, chamam até de norma, né? Isso não é uma norma, né? É um guideline, né? Boas práticas, mas que o mundo inteiro usa, grande parte dos data centers utiliza isso como parâmetro. E aí fui me aprofundando, descobri que tinha um capítulo no Brasil, aí comecei a trabalhar e a Asher é voluntária, é formada por voluntários no mundo inteiro, mas é um negócio viciante, cara. Eu sou técnico-maníaco, adoro coisa técnica, adoro estudar. E a Asher é uma associação muito técnica. Então, para quem gosta de conta, quem gosta de estudar, é uma coisa maravilhosa. E você começa a se envolver com pessoas que têm esse mesmo interesse. E a Asher, contando um pouquinho, né, da associação, né, ela é o acrônimo, né, para a Associação Americana de Engenheiros de Ar-Condicionado, Refrigeração, mas ela nem se intitula mais assim. Você pode ver que ela, até no próprio site central, ela só se apresenta como Asher. Porque ela já deixou de ser uma associação americana há muito tempo. Ela está presente no mundo inteiro. E ela, apesar de no nosso mundo ela ter uma importância, no data center ter uma importância grande, ela tem várias áreas, né? E não só de refrigeração, você vê que na própria Asher você tem advogados, arquitetos, engenheiro civil, engenheiro eletricista. Já é um ecossistema, né? Que chamam o ambiente construído. Então, ele começou como engenharia mecânica e hoje é generalista. E ela tem uma importância muito grande no mundo. Então, por exemplo, você vê, ela foi a primeira associação que lançou alguns guidelines na pandemia, de como começar a fazer. Ela foi a primeira que fez. Óbvio que depois a gente evoluiu, a gente conseguiu estudar algumas coisas, ela foi a primeira. E foi muito rápido. Ninguém sabia o que a gente estava vivendo, né, naquela época. E ela foi pioneira em lançar alguma coisa. Olha, gente, parece que faz tanto tempo já, né? Segue essas 5 linhas aqui. Não sei se tem mais não, mas começa por aqui. Então, ela começou a dar os primeiros passos no mundo. Ela foi a primeira que lançou esse tipo de coisa. E aí não só para isso, né? Parte de edificações, sustentabilidade é muito forte. E a área de data center, né? Hoje, a Asher ela tem vários capítulos, né, ao longo do mundo.
nem lembro a conta, são 100 e tantos capítulos, né? Divididos em regiões, e a área técnica é dividida em comitês técnicos. E tem vários comitês técnicos, e um deles, que é o TC 9.9, né, Technical Committee 9.9, que é o voltado para data center, hoje ele é o maior da Ashland. Ele está, na última reunião que a gente teve, ele estava com mais de 500 membros. Hoje ele é o comitê técnico com o maior volume de pessoas. Então, para você ver a importância, na verdade, que a nossa indústria tem numa associação tão importante assim, né? Tá aí, né? Como o Felipe disse, né? Assunto de inteligência artificial, liquid cooling aí fervendo no mundo inteiro. Eu acho que a nossa indústria nunca esteve tão em evidência, né, como agora, né? Acho que no último ano, né, eu tenho muitos amigos também, né, da época de engenharia, né, amigos pessoais. O pessoal sabe que a gente atua na área e aí agora isso gera um interesse, né, uma curiosidade, porque o ano passado foi um ano onde várias instituições, né, renomadas publicaram relatórios falando um pouquinho da crescente do mercado data center, né? A gente acompanha as notícias. Toda semana alguém anuncia algumas centenas de megas em novas Bilhões de construções, investimento. né? Bilhões de investimento e tal. Então, realmente, né, eu acho que isso reflete um pouco do que está acontecendo no nosso mercado, né? E assim, trazendo já um pouquinho aqui para o nosso mercado, né? Como é que, eu não sei se a Asher tem alguma forma de medir o mercado, ou como que ela enxerga o mercado brasileiro, não sei se vocês têm esse parâmetro, porque como eu falei, né, a gente escuta muitas coisas de diferentes fontes, né? Vocês têm também isso ou não? Ou mais a parte de guideline técnico e não olha muito para estudo de mercado? Não sei se tem essa vertente também. Não, na verdade não. A gente é bem técnico mesmo, mas eu também, como do mercado, a gente também olha esse tipo de informação. Você vê, né, que toda vez que a gente vai fazer palestra ou curso, a gente sempre tenta trazer um contexto, né? E as últimas pesquisas de mercado mostraram o crescimento projetado até 2028 para o Brasil, o CAGR, varia, né, do Instituto de Pesquisa, mas está variando entre 8% e 12%. Cara, se a gente for pessimista e for para 8%, crescendo 8% em 5, 6 anos, a gente, por exemplo, já não tem mundial para isso, né? Acabou, né? Então, assim, Esse mercado é super restrito, né? Já é um problema, né? Então, eu acho que a gente está vivendo, você falando de momento, a gente está vivendo um momento muito delicado. Eu fico brincando também que a nossa indústria, ela é especial porque ela é uma demanda infinita. Aí, quer trazer, quando a gente vai fazer palestra, você fala isso, olha só, você tem um plano de dados, não tem? E você tem uma velocidade de internet em casa. Eu suponho que ela seja satisfatória, certo? Se hoje o seu operador te ligasse, falasse assim, olha, eu vou dobrar a sua velocidade por R$10 a mais, você faria? Mas você não precisa. Precisa. Mas você faria. Se o teu cloud lá ligasse para você e falar, ó, vou te dar mais 50 gigas aí, você não chegou nem na metade. Você vai querer. Então, o que o mercado tem para oferecer, tem demanda. Então, tá toda hora assim. Então, a gente tem um crescimento muito grande, um potencial muito grande. E uma coisa que eu acho legal da gente trazer, todo mundo me pergunta também, isso não é uma bolha? Não tem cara de bolha? É um negócio assim. Essa é uma pergunta frequente. Então, dá cara de bolha, né? Aí, o pessoal, quem fez aí algum MBA, gestão, né, lembra da história da bolha das tulipas lá, né? A primeira bolha econômica. Mas aí, eu recebi várias vezes essa pergunta, eu falei, tá, deixa eu fazer minha autoanálise. Aí você pega o exemplo lá da bolha das tulipas, né? Todo mundo vendendo tulipa era um negócio muito... E chegou num ponto que tá, e o que eu faço com a tulipa? Nada, né? Isso não tem valor, etc. E quem investiu para produzir tulipa, né, se lascou. Vamos supor que seja uma bolha, né, paciente? O que vai acontecer? A gente vai voltar à era do Nokia 6120? A gente vai voltar a falar por SMS? Não, nem vou tão longe. Será que a gente vai voltar a falar por SMS? Estourou a bolha, smartphone agora, um plano de dados. Eu não consigo conceber isso acontecendo. Então, assim, a gente dá esses passos atrás, entendeu? Porque eu acho que o que tem hoje é muito bem estabelecido, a gente já depende disso. Então, ainda que seja uma bolha financeira, por exemplo, de especulação, o dano material, eu não consigo pensar. Sei lá, a partir de hoje, o iPhone não vale mais nada. Né? Ninguém mais quer iPhone. Como? Como você sai de casa hoje?
Hoje, por mais que você more aqui, você liga o Waze, pra saber. Sim. Então, Banco, você né? não sabe o caminho, mas assim, você liga lá para saber quando o trânsito, banco, de quem Banco. que vai em banco. Então, acabou. Então, assim, eu não consigo ver, eu não consigo materializar a bolha estourando. Eu consigo materializar a bolha das hipotecas lá dos Estados Unidos estourando. Sim. O preço de casa supervalorizado e etc. Quem o cara investiu muito. Mas e da tecnologia? Eu não sei vocês. Né, Eu não... não vejo também. Eu até costumo fazer um exemplo também clássico de o quanto as tecnologias novas viabilizam coisas novas que a gente nem conhece, né? Por exemplo, tenta usar um Waze que você falou hoje num Edge, né? Numa conexão que não é um 4G. Você não consegue. Não consegue. Tenta pedir um Uber. Você não consegue também, não abre o aplicativo. Então, é a tecnologia que evolui e ela traz uma dependência de uma tecnologia que a gente nem conhece, né? Então, a gente nem sabe o que vai vir. A gente fala de 5G, mas na prática não está funcionando. Virão aplicações que a gente vai depender através do 5G, né? Então, acho que isso vai criando também algo infinito. Eu não consigo. Uma dependência infinita. Você consegue se ver sem GPS? Não dá. Então, assim, pelo menos os exercícios que eu fiz, até onde minha criatividade me permitiu, eu não consegui. Realmente Então, impossível. acho que talvez o crescimento vai ser menor, talvez a gente tenha gargalos, aí é um assunto super mais delicado. Né? Talvez a gente não tenha mão de obra, talvez a gente não tenha energia, talvez a gente não tenha tecnologia de resfriamento suficiente, outras coisas, plausíveis inclusive, e talvez até prováveis. Mas de bolha, assim, dessa loucura, eu acho que vai crescer. E enquanto a gente tiver tecnologia e capacidade, esse negócio vai crescer. De repente vir uma tecnologia disruptiva, sei lá, uma computação quântica, também outro assunto, né? A gente se reserva a essas disrupções, né? Ninguém prevê. Mas, Exato. Eu vou até um pouco mais além, né? Você trouxe um dado, né? De 8% a 12%, né? Essa variação até 28%. Eu estou de acordo, né? Eu acho que são os mesmos relatórios que a gente lê aqui também. Porém, entrando no tema aqui já, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, aí, meu amigo, na minha opinião, acho que existe um upside, né? Então, uma coisa é o 8 a 12, né? Que é uma curva... Crescimento orgânico, vamos dizer assim. Crescimento orgânico, pensando no que já existe, hoje né? já existe, no que a gente já conhece, né? Quase que um forecast, né? Outra coisa é o upside imenso que vem, porque veja, turma, até para embasar, né? O papo lá atrás era, poxa, vai vir um mega empreendimento, ele vinha com 5 mega, com 10, com 20. Para cloud, né? Basicamente. Né? Cara, eu me lembro quando o pessoal da Ascent lançou, né, esse empreendimento aqui no interior, poxa, 80 mega, tal, do negócio assim, né? Na época, pessoal, tô falando aqui de papo de 4, 5 anos atrás. 2020, né? Na época a gente estava falando como se fosse 1800. Na época da pandemia, né? Que parece que tá longe. Esse mercado, 4 anos é uma eternidade, né, cara? Mas assim, é muito louco, porque hoje a gente começa, né, a falar de potências, né, de 200, 300 megawatts. Essa é a conversa hoje, né? Lógico, a gente não pode ficar dando muitos nomes aqui, né? Mas é nessa linha que vai a conversa, né? Dito isso, acho que essa curva de crescimento ela é modesta, né? Resta saber se nós aqui, enquanto país, né, se a gente vai conseguir captar esses investimentos, porque aí também entendemos que é uma briga global, né? Não é mais se vai acontecer em Campinas ou em Fortaleza, não. Se acontece aqui ou lá na Ásia, de repente, né? Ou na África, não sei, né? Então, é um pouco do momento que a gente vive, né? E trazendo aqui para o nosso tema, quando a gente fala dessas potências, né? Obviamente a gente se depara com um desafio técnico, né? E entendo que hoje, né, a gente tem lá uma questão de mão de obra, a gente tem uma questão de construção, a gente tem uma questão de energia e de refrigeramento, né? Talvez a questão mais sensível seja o refrigeramento. Geração. Geração também, né? Refrigeração. Refrigeração. Pô, desculpe, cara. Corta aí. Falhou. Né? Vamos trocar para cooling, então, tá bom? Pronto. Então, tá bom. Então, a questão do cooling, né? A refrigeração desses ambientes, que é talvez o maior desafio quando a gente fala, né, em potências como essa, né?
Aí, Alexandre, assim, como é que você, que está no mercado, né, que está sendo consultado a todo momento, né, por companhias que estão olhando para esse tipo de negócio, qual que é a tua visão? Né? Em que momento você acha que nós estamos pensando, né, no que era um sistema de refrigeração, né, tradicional versus um sistema, por exemplo, de refrigeração líquida? Eu acho que fazer um parênteses aqui, né? A gente fala para um público que às vezes não tem noção do que é um hyperscale, né? Não sabe o que tem num negócio de 80 mega, o que vai ter no de 200, como que isso se dá, né? Acho que vale a pena só falar um pouco de potência, né? Por que era 80? Porque era um rack de 5, que passou a ser 10, hoje chega nos 150, né? O que ia lá dentro, por que agora tem... Né? Acho que contextualizar isso é importante. Se você puder também dar uma palhinha desse crescimento, é importante. Não, claro. Bom, de onde que veio, né? Vamos lá para os primórdios. As aplicações, né? Software, telecom, etc., vem evoluindo ao longo do tempo. Então, busca-se cada vez fazer mais com menos ou ter capacidades maiores. Quando você pega uma densidade, que a gente ainda fala muito, apesar de eu ter minhas restrições com isso, de densidade por rack, né? Quando você vai fazer um projeto, você pensa. A gente falava muito de densidade de 2 kW por rack, 3 kW. Rack, para quem pense naquele armário preto, né? 2 metros e pouquinho, 60 centímetros de largura, cheio de computadores, sendo um monte de pizza, uma média ali de 5 kW por rack. Noção, né? O que são 5 kW? Você pegar um secador de cabelo na sua casa, ele vai ter ali na média de 2.000, 1.500, 2.000 watts. Então, se você pegar 4, 6 kW, você vai pensar em 3 secadores de cabelo, pega todo aquele calor que faz 3 secadores de cabelo e coloca num rack. É bem isso. Ligado na potência máxima. Potência máxima, etc. Quando você coloca. Mas você colocar os 3 secadores assim na sua cara. É o que acontece com os computadores. Nunca ninguém tinha me contado dessa forma. Faz legal. Sentido. Faz sentido. Se você pode pegar até churrasqueira elétrica. Pensa em churrasqueira elétrica, se você pegar os lados, você vai pensar, caramba, dá 3 churrasqueiras elétricas dentro desse rack, 3 churrasqueiras elétricas. Então, pra gente começar a ter só um aprendizado que eu venho lá da faculdade, que eu tinha um professor meu que falava, é muito importante vocês terem noção das unidades que vocês estão falando. Vocês são engenheiros. Então, quando você falar em ampere, você tem que ter noção do que é um ampere. Quando você fala em bar, você tem que ter noção. Então, quando você fala em quilowatt, você tem que ter noção. E quando você traz esse tipo de informação, você começa a falar, pô, é calor pra caramba, né? Um secador é quente. 3 secadores são 6 kW. E agora, aplicações de inteligência artificial... São torradeiras. A gente está falando de 150 kW concentrados em um armário. Pensa um armário, tradução literal de rack, seria um armário. Então, 150 com 2 kW, a gente está falando de 75 secadores de cabelo dentro de um armário ligados ao mesmo tempo. Cara, isso é um problema muito grande. E mais do que isso, além desse problema de ser muito calor, a gente tem um outro problema que esse sim veio nos desafiar. É a concentração de calor. Porque quando se eu pensar em 100 kW distribuídos uniformemente no rack, é ruim. Mas quando eu penso que esse cara está concentrado num processador, no núcleo de um processador ou uma GPU de 40 milímetros quadrados, e esse cara, hoje, os últimos lançamentos de GPU da NVIDIA são de 1 kW. Então, 40 milímetros quadrados, 1 kW, então eu estou colocando um secador de cabelo agora em 2 moedinhas de 1 centavo. Isso é um problema. É muito calor concentrado. Como que a gente vinha tirando esse calor desses racks? Você nem precisa ser expert em eletrônica. Como é que você tira o calor do seu carro? Radiador. Você não tem lá aquela serpentina grande lá? Muito parecido. Eu preciso de área, um trocador de calor, né? Aqueles dissipadores de calor, de alumínio, etc. Aquilo, qual é a intenção daquilo? Da área. Né? Então, quando eu coloco aquelas aletas, eu vou aumentando a área de troca de calor, eu consigo dissipar aquele calor, eu chamo de dissipador de calor, em uma área maior. Muito bem. Chegou num ponto que agora não tem mais jeito. Se eu fosse tentar resfriar esse cara de 1 kW com um dissipador de calor, eu tenho um dissipador de calor, sei lá, do tamanho dessa sala, chutando aqui. Fisicamente,
não funciona. E aí, apesar de não ser novo, tem resfriamento líquido antigo, bem antigão que já faziam isso, só que agora passou a ser mandatório. Para eu conseguir tirar esse calor daqui, o ar já não é um meio plausível. Ele, do ponto de vista técnico, ele não é suficiente. E aí eu começo a vir com líquido para resfriar isso. Não necessariamente águas minerais, já tem um monte de coisa, mas vamos falar como líquido geral. Então, a solução que se encaminhou para esse aumento de densidade necessário, a inteligência artificial consome muito machine learning, isso consome uma energia absurda, e toda energia consumida, a gente tem que lembrar que eu tenho duas formas de consumir energia, ou em trabalho mecânico, né, então você pegar uma máquina rodando, né, ou calor. Não tem nada, tirando o ventiladorzinho do não tem nada rodando. Então, todos esses quilowatts que a gente está falando estão sendo transformados em calor. E eu preciso tirar esse calor de algum lugar. Então, hoje, a solução nesse momento, né, que a gente está vendo é o líquido. Existem inúmeras técnicas para a gente fazer isso com o líquido, mas o ar já não ficou. Não é mais viável você resfriar esse tipo de equipamento com ar. Você precisa de um meio líquido para transportar esse calor. Se a gente for fazer uma conta bem macarrônica, a água, pensando na água, ela tem 4 vezes mais capacidade de transportar calor do que o ar. E se você pensar em massa, em tamanho, a densidade dela é muito maior que o ar. É 1000 vezes maior que o ar. Então, considerando a transferência de calor, a água tem 4000 vezes mais capacidade de transportar calor que o ar. Então, agora fazer sentido. Se vocês pegarem o pessoal mais técnico, as CDUs lá, de liquid cooling, quando você vê uma CDU de 1 mega, e você pensar em fan coils de 1 mega, você vai ver que a CDU é grande, mas é um equipamento só. 1 mega de fan coil é uma fileira de fan coils gigantes. Então, justamente por isso. Agora o líquido eu carrego uma densidade de calor muito maior numa área muito menor. Então, isso também tem sido um diferencial também, né? A gente tem cada vez menos espaço. Então, ficando cada vez mais denso. Isso também é uma das características. Até uma coisa importante, né? Eu acho que o público às vezes tem dúvida. A gente fala muito com um provedor de internet, por exemplo. O pessoal costuma usar muito unidade de BTU, né? Para Então agora, acho que fica claro, né? Se a gente for falar de BTU para uma densidade que a gente está vivendo agora, primeiro que não é a unidade comum usada para refrigeração de precisão, né? Mas a gente estaria falando de um número... São 12 mil BTUs, né? 3,5 kW, se não me engano. Mais ou menos essa proporção. Então assim, mas por que é mais fácil, né? Para a gente quebrar essa... além de tudo, é mais fácil falar de quilowatt. Porque a cada 1 watt de energia que eu consumo, eu preciso tirar 1 watt de calor. De calor. Então, é isso. É quilowatt para quilowatt. Então fica. É só calor sensível, né? Calor a gente explica isso, às vezes o pessoal. Então fica mais simples. Quanto que tem esse. Qual a potência desse servidor? 2 kW. Legal, preciso de 2 kW de resfriamento para cá. Tá, tem fluxo, blá blá. Esquece. 1 para 1. Então, por isso que fica mais fácil também, quando você vai pegar algum equipamento de resfriamento de precisão, até os próprios chillers também, a gente tem uma carga cultural falando de TR, né? Fala de TR, né? Mas no final das contas, você pode ver que tem que falar em quilowatt, porque precisa. É mais fácil todo mundo falar a mesma língua. Na mesma unidade, é o que você falou, né? Vamos tratar... né? Todo mundo falando. Exato. Então, por isso que tem essa cultura e que aprovo. Tem coisa que a gente fica pé da vida, né? Que vem para atrapalhar, né? Não, isso aí eu... Isso aprovo, é mais fácil. Facilitar. Exatamente. Legal. Assim, partindo desse princípio, né, que com água a gente tem 4 vezes mais capacidade, né, de transportar calor, pensando na questão da densidade, volumetria, vamos falar assim. Quais são, então, né, dentro de um contexto de liquid cooling, quais são as formas possíveis de se fazer um liquid cooling, né? Bom, eu vou trazer para você 2 das principais que estão no nosso mundo. Tem outras, por exemplo, tem spray de água, por exemplo, nas baterias, etc. Isso tudo tem sido pesquisado, mas eu vou trazer para vocês as 2 principais hoje, tem vertentes dentro de data center, que é o DLC, né? O Direct Liquid on Chip. Então, eu estou indo com um fluido lá no chip. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Esse fluido, né? É porque a gente fala em líquido, água, o CP da água, do ar. O que seria esse fluido? Existem alguns. Tá bom. Mas, por exemplo, se você pegar o mais comum,
é uma mistura de água e propileno glicol 25%. Chamam de PG25, né? Até propileno glicol 25%. São dos mais utilizados. Porque ele já é biocida, tem uma série de parâmetros que são necessários. Aliás, parênteses, esse fluido que vai lá no chip, ele tem requisitos de qualidade muito superiores aos que a gente conhece de água gelada. Só você pensar que quando esse cara vai passar, ele não molha o chip, né? Ele passa por microcanais, chama de cold plate, né? Ou placa fria. Esse fluido passa por microcanais nessa placa fria para absorver esse calor do chip e volta. Então você pensa, são microcanais, eu tenho problemas com com partículas. Entupimento, né? Entupimento. Então, assim, não são os mesmos filtros que eu uso da água gelada, uma tubulação de 10 polegadas, isso é irrelevante. Mas para lá é relevante, até por isso que faz sentido a gente ter uma CDU, ter um anel diferente. Esse requisito é muito mais refinado, digamos assim, desses fluidos. Mas te respondendo, por exemplo, o PG25. E a proporção ainda, comparado com o CP, água, ainda é 4:1 ou não? Não, você perde um pouquinho. Você perde um pouquinho, mas arredondando no final das contas, você pode considerar 4, sim, tranquilamente. Eu imaginei que poderia ser alguma coisa até superior. É menos, na verdade. Você perde um pouquinho, mas irrelevante perto de um todo, né? Perfeito. E aí você tem o DLC, que hoje, segundo as pesquisas, quase 80% do mercado está utilizando liquid cooling, está utilizando essa tecnologia, que aí também tem de uma fase, 2 fases, depois. E tem a imersão, que hoje, eu diria, vem correndo por fora, tá? Mas que você pega o teu equipamento de TI e mergulha num fluido dielétrico. Aí tem inúmeros fluidos mesmo, tem grandes empresas, a Shell, por exemplo, eles pesquisam esses fluidos, né? Você mergulha esse equipamento fica lá dentro desse fluido, e esse fluido fica tirando calor, pode ser ativo ou passivo, então você tem esse fluido circulando, por exemplo, e trocando calor com o exterior. Também tem 1 ou 2 fases, pode evaporar ou não, mas basicamente são essas 2 tecnologias. Acho que o que vale a pena diferenciar delas é o seguinte: quando eu tenho o DLC, eu vou tirar pontualmente o calor de maior densidade. Então, eu tenho DLCs que vão em vários componentes da placa, mas em geral ele vai nas CPUs e nas GPUs, né? Então tira calor lá. Uma aplicação de DLC tira de 50% a 80% do calor do equipamento. Do equipamento. Ok. Então, pegando o melhor caso, 80%. Então, sobra 20%. Tem que tirar esses 20 ainda. Quando eu tenho um rack de 150 kW e eu estou falando que eu estou tirando 80%, está me sobrando 30%. 30 ainda para você tirar. Cara, 30 é muito ainda. Então, uma pergunta que sempre vem. O resfriamento líquido vai substituir o ar? Num curto e médio prazo, eu acho improvável. Acho que todos os especialistas têm um consenso que eles vão coexistir. Até porque as aplicações de baixa densidade ainda vão existir. Alexandre, mas ecologicamente é melhor, é mais eficiente, tal, tem todo esse papo, mas a gente tem hoje uma tecnologia, uma infraestrutura muito bem estabelecida no ar para essas aplicações de 10, 15, 20 kW. Eu não vejo os data centers mudando isso agora, correndo, por conta de um ganho de eficiência agora, eu acho improvável. Então, essa tecnologia vai continuar ali, até porque tem um calor ainda residual relevante. Estou falando do DLC, né? A imersão é supostamente 100%, a gente pode depois aprofundar um pouco, mas no fim das contas, então, uma pergunta que sempre vem: e ele vai substituir? Talvez no longo prazo, sim. Curto e médio prazo, improvável. E eu acho que tem tanta coisa para acontecer no curto e médio prazo, como a gente estava falando, que eu acho que fazer esse tipo de prognóstico é a mesma coisa que, sei lá, um tiro no escuro. É pegar um saco de arroz e escolher o arroz, acertar o arroz certo, sabe? É besteira. Então, assim, não se preocupem. Agora, definitivamente, fazer um data center hoje, começando um projeto hoje, com vocês aqui, em Trusted, vão começar um data center.
Se eu penso que eu vou ter alguma aplicação de inteligência artificial ou algum cliente que tenha esse tipo de coisa e não pensar em ter uma infraestrutura para resfriamento líquido, é besteira. Porque ninguém faz um projeto de data center para 2 anos. Um projeto para 10. 5, 10. Então, assim, tem uma convicção, não tenho certeza absoluta, não entendo de nada, né? Mas, assim, convicção que em 10 anos, provavelmente bem você vai se comum. deparar com essa demanda de um cliente. A gente fala muito isso, né? Que o nosso trabalho aqui, como no momento da consultoria que a gente acaba prestando, né? É justamente entender, né? O que vai acontecer daqui 5, né? Que pra gente é um médio prazo, e o que vai acontecer daqui 10. E tem que estar muito claro para o cliente que se ele não entender isso e não investir, ele pode estar limitando uma aplicação no futuro, né? Ou até inviabilizando o plano de negócio dele no futuro, né? Então, esse é um ponto bem importante que a gente tenta conscientizar os clientes com esse olhar de médio e longo prazo, E né? não é um exercício de futurologia. É análise de tendência. Exato. Entendeu? É assim, tá caminhando para lá. Pode ser que não vá? Pode. Mas a gente está vendo esse negócio, a gente estuda o mercado, a gente está vendo caminhando para lá. A gente não levar isso em consideração é como você comprar um carro sem pensar depois em revenda. É uma coisa que você vai lidar um dia, entendeu? Você tem que levar em consideração. Isso é a mesma coisa. Então, acho que você pensar num projeto grande hoje, sem pensar, ainda que você não instale agora, mas esteja preparado. E se vier? Se vier eu vou colocar uma CDU aqui, Uma CDU em hack. Vou ter a prévia da solução desenhada, besteira. Você tá comprando uma coisa que está fadada a não funcionar muito em breve. Agora sim, eu acho que tem uma outra questão aí que ela é super importante, né? Quando a gente fala data center, a gente sempre usa, né, termos como tier, hater, né, que vão dizer, né, pra gente, assim, a grosso modo, qual que é o nível de resiliência daquele ambiente, né? Partindo do princípio, né, que nós estamos falando aqui de DLC, que é o futuro, né, assim que a gente também enxerga aqui, como que a gente pode prover redundância pensando em DLC? Vamos falar de um assunto menos polêmico. Eu não sabia. Eu vi essa daqui no painel que a gente fez ano passado e tem que trazer, né? Porque. Fala sobre assim, religião, Menos polêmico. Você vai me dar uma volta aí, mas você vai falar para mim que tem que ter redundância de aplicação, né? De equipamento no final, né? Porque não tem muito como, né, cara? Cara, vamos lá. A gente vai esbarrar no mesmo ponto quando a gente está falando da migração do ar para o líquido, né? A gente começa a ter barreiras físicas, né? Então, por mais que eu tenha, por exemplo, eu tenho uma CDU e eu tenho minhas tubulações, eu tenho 2 anéis 2 bombas, 3 bombas. 2 bombas e etc. Em algum momento, eu vou ter um ponto único de falha. Seja na conexão do manifold, do rack, seja na conexão do equipamento no manifold, em algum ponto eu vou ter um ponto único de falha. Que eu sei que o tal do SPOF, né, o símbolo, arrepia, né? Quem é de infraestrutura. Para mim a premissa é o chip, né? Mas o eu acho de que contato ali, né? Como sim. é que você Em algum dobra ponto, ali? Não tem, né? Você tem redundância de processador, né? Mas ainda assim, se você pensar, a maioria desses processadores é em série, né? Sim. Então ele vai numa GPU, depois vai para Ele outra. agrega capacidade. Se eu rompo aqui por algum motivo qualquer, já era tudo. Eu vou perder performance drasticamente. E aí você pode ver, já fiquei sabendo que tem um paper da Uptime para sair conjunto com o pessoal do TC 9.9 sobre resiliência desse tipo há muito tempo. E eu acho que está demorando, eu acho mesmo, é achismo, porque realmente é ruim de responder. Como é que teoricamente, por exemplo, você pega um Tier 3 da Uptime, qual que é a premissa? Concorrentemente, manter nível sem ponto único de falha. Não sei como é que eu vou fazer um DLC sem ponto único de falha. Eu arrisco dizer que não tem. Não dá. É A difícil priori, imaginar, né? A não ser que tenha fluido Wi-Fi, não vai ter jeito. O que vai acontecer você estava falando, redundância de aplicação. Então eu perdi um hack aqui, do outro lado eu tenho alguém assumindo o serviço. Então as redundâncias vão passar a ser virtuais, né? Até porque se você olhar também, aí tem isso aí, história, né, lenda urbana,
desses data centers grandes, Google da vida, etc., você pode ver, eles nunca vão ter um Tier 4. É uma infraestrutura muito cara, é uma eficiência baixa, tem muita redundância, né? E a redundância dele é entre site. Então, se esse site caiu, beleza. Para o cliente final, o outro site assumiu. Chaveio automático. Ninguém sentiu nada. É uma Tem discussão. uma latência, beleza. Só que não é todo mundo que tem bala para ter 2 data centers redundantes um no outro. Talvez E uma até porque discussão. até é importante, né? Acho que a gente falou de coisas aqui que só agregam custo, né? Até agora. Você não está substituindo o air cooler, né? Não, Você botou o líquido a mais, o cara tem que ter 2 racks redundantes e só tá... Essa é um pouquinho daquela história nossa do incêndio, lembra? Né? A questão do gás versus um outro sistema que você pode efetivamente perder os equipamentos e tal. Funciona, né? Desde que você tenha... O problema é o sites seguinte, que, como é que você lida com a perda do dado? Né? Acho que é isso, porque o que vale no final do dia, falando de todos esses assuntos de incêndio, de energia, a preocupação da disponibilidade é que lá no final tem um dado sendo processado e que tem uma relevância X. Pegar um banco, por exemplo, perder transações financeiras, isso para o banco é um problema. Então como é que ele lida com a perda do dado? É onde acho que vai chegar nesse ponto que... A resiliência cada vez mais está lá na aplicação mesmo do que na infraestrutura em si, né? Ouvi dizer, tá? Não tenho certeza, mas para mim faz até algum sentido, que hoje, por exemplo, você tem o seu computador pessoal. Se você tem uma falha no seu cooler, sobe a temperatura do seu processador, é detectado isso, e seu computador Desliga sozinho. E aí, se você resolve esse problema, ele volta. A densidade está tão alta, isso eu me ouvi falar, que a velocidade, por exemplo, de um termistor de cortar, ele é mais lenta do que o calor necessário para derreter. Não dá tempo. Ele vai pifar. Dá PT. Se faltar um líquido de cooling, ele morre. Acabou. Me falaram isso, não tenho certeza. Mas eu escutei isso também. Pra mim. Sim. Então, no final das contas, a redundância é equipamento TI. Mesmo quem tem redundância de chiller, é redundância de equipamento TI. Eu tenho um servidor aqui e um servidor aqui. Estou trabalhando em paralelo. É o que a priori tem que se desenhar. Cara, você pega até o que não é liquid cooling, aí é outro assunto polêmico, o RDHX, né? Cara, como é que eu chego com 2 serpentinas atrás, em paralelo, para uma funcionar a outra? Só contextualizando aqui, o rear door. O rear door. Rear door com expansão direta, né? Ou com líquido também, né? A gente tem uma serpentina lá. Tem uma serpentina. Inclusive o sistema, a parte de tubulação em si, para uma CDU e para um rear door é mais ou menos igual? Tem muito. Dá para você ter Tem alguns datacenters que usam o RDHX para tirar esses 20% que sobram, 30% que sobram. Sim. Então, no final das contas, a gente chama de o hack de room neutral. Então, ele tem lá 30 kW, por exemplo, só que essa serpentina atrás tira esses 30 kW, então o ar entra 20 sai a 20. Então, para o sistema perimetral, aquele hack não existe. Então, é uma forma, inclusive, que se você tem, por exemplo, eu tenho um data center antigo que tem uma média de 10 kW por rack. Eu preciso de colocar uma aplicação de 40 kW por rack. Eu não posso impactar tudo no sistema. O mais fácil é fazer um rear door. Isso e, de repente, por exemplo, a média de 20, ele tinha 40. Se ele tirar 20 com RDHX, é um hack de 20 para o sistema. Sim. Tá, beleza. Então ele está só tirando essa. É uma das formas de você ter alta densidade pontual em um data center que você não pode retrofitar inteiro. Eu tive num fabricante na China que uma solução para container que eles montaram era tudo com rear door, né? Todos os racks para 50 kW cada rack. Para IA, era uma aplicação de IA que ele vai ficar na América Latina, não lembro exatamente aonde, mas era um container que chegava a meio mega, né? Então, 500 kW dentro de um container, né? Vou deixar a polêmica aqui pro seu grupo, pro seu público aqui. RDHX não é liquid cooling. E tem muita gente falando isso. Dos Estados Unidos que fazem liquid cooling com RDHX. Tecnicamente, não é. Você falar, aquilo lá para mim, até para o pessoal entender, né? Aquilo é uma máquina de air-in-roll, porém montada na porta do rack. O exemplo que eu uso quando eu vou falar, é isso. O in-roll não, então isso aí não é. Você tem que escolher. Uma coisa, para mim é exatamente o mesmo. O in-roll também é. Um pouco mais compacto. Não, o in-roll qual a diferença? Então, tô entendendo. Então, assim, no fim das contas, e tem muito data center colocation nos Estados Unidos, tem um grande que vende como liquid cooling. Não é. E eu tava fazendo uma aula para os Estados Unidos, deve ter uns 2 meses. Meu amigo, foi 1 hora de discussão na aula
Só por porque causa é, disso. porque não é, porque é, que não é. Eu abri a norma lá, ou vamos parar, que não é. Então, assim, fica aí a polêmica aí. Depois, se Legal. começarem a falar muito, a gente volta aqui de novo e fala sobre isso, mas não é. Se você tem um RDHX, se alguém está te vendendo RDHX falando que é liquid cooling, não caia nessa. Legal. Bom, eu acho que pra gente caminhar pro fim aqui, tenho duas perguntas, né? A primeira é, lá, até nesse caso aí na China, né, eu vi presencialmente uma CDU em rack, que eu não tinha visto aqui ainda, né? Uhum. É uma tecnologia que você acha que, principalmente para o nosso cenário assim, de edge, né, data centers menores, faz sentido? É uma coisa viável? Ou você acha que é uma coisa que nasceu só para resolver um problema pontual? Então, eu acho que você falar nasceu só para resolver um problema pontual desmerece Uma engenharia que uma teve por trás engenharia disso. que realmente é isso, mas é porque parece que a gente faz um tom jocoso, né? Cara, não, ela resolve um problema muito bem. Mas eu sempre gosto de falar pro pessoal, quando me perguntam isso, o seguinte: o white space, né, espaço menor, ele é muito caro. Então, toda vez que eu jogo infraestrutura para dentro desse cara, eu estou deixando, um colocation, por exemplo, estou deixando de vender esse Vender um espaço. espaço. Se a gente fizer uma analogia muito boba, se você tem um negócio nos Estados Unidos, você ia alugar um espaço para guardar equipamento em Manhattan ou mais afastado? É isso. Então, toda vez que eu levo um equipamento de infraestrutura para dentro do data hall, eu estou num metro quadrado muito caro. Uhum. Não faz sentido eu estar com uma coisa que eu poderia estar fora, eu poderia estar em outra área, numa área mais barata, ocupando o cara. Então, a crítica, digamos assim, a esse tipo de coisa eu estou Ocupando espaço dentro do rack, né? E isso vale para in-row também. A CDU in-row, né? Que é o que eu mais vi de aplicação hoje, é a CDU in-row, né? O que mas ela é possível ela ir para fora também. Os maiores, os novos projetos, os maiores, as CDUs estão em corredor técnico. Corredor técnico também. Tem outras vantagens, né? Então, por exemplo, quando eu jogo uma CDU para dentro do data center, a água que está chegando nela é a água gelada. Quando eu estou só com quando eu estou com a CDU fora, o fluido que está aqui dentro é um PG25, é um PG com menor condutividade. Então, é mais seguro, digamos assim, do ponto de vista de vazamento. Apesar de que tem... Ainda assim, né? Eu ia falar disso, né? É o que todo mundo, desde o início, tinha medo, né? De ter água dentro do data center. E aí você parava no corredor técnico, né? Agora, isso foi para dentro, né? Então, assim, eliminou-se essa barreira de... Uma das grandes barreiras a se vencer do liquid cooling é essa cultura. O pessoal de TI tem pânico de um fluido lá dentro. Pô. Vamos ter que aprender a lidar com isso. A gente usa amônia até hoje. A amônia é um fluido refrigerante super eficiente, mas ele é tóxico, ele mata. Tóxico. Mas ainda assim usa. Por quê? Eu tenho todo um processo, eu tenho equipamentos de segurança, eu aprimorei o processo. Provavelmente muita gente morreu no caminho. Beleza. Mas hoje eu tenho um negócio muito mais aprimorado. Voar de avião é perigoso. Quantos acidentes de avião tem? Pouquíssimos. Teve alguns recentes? Teve. Mas, em geral, estatisticamente, pouquíssimos. Então, é perigoso eu estar com fluido? Sim, é perigoso. Como é perigoso andar de moto, como é perigoso fazer um monte de coisa. Mas aí você toma todas as precauções possíveis para você tirar a vantagem que você tem daquilo. Hoje, é quase obrigatório. Se você tem esse tipo de aplicação, você vai ter que ir para o fluido sim ou sim. Agora, você tem que tomar todas as providências, você tem que treinar a mão de obra, você tem que quebrar um paradigma, né? Produto de qualidade, né? Foi aquilo que a gente conhece. Tudo, né? Até as coisas de incêndio também, quando você fala, tá, cara, sempre teve fluido perto ali. Então, assim, só uma questão da quebra do paradigma mesmo. Né, do fluido ali dentro, a gente vai ter que aprender a conviver com isso, novos processos. Então você falou do fluido, eu lembro que o Novec ele chegou a ser usado para imersão, né? Muito. Para Direct to Chip existiu a aplicação, porque eu lembro que ele tem um grau de evaporação absurdo. Então, mas assim, o Novec foi pro saco, né? Por conta dos... por causa do... baniram, né? Era um fluido muito legal. Mas ele é dos Forever Chemicals, né? Que se degradam, né? Então a 3M abandonou. Mas sim, teve muita aplicação. O Novec foi utilizado, eles faziam uma imersão dentro do equipamento.
eles inundavam o equipamento de Novec ali, absorvia calor e ia para um dry cooler. Então tinha aplicação, só que o Novec foi abandonado, né, pela 3M. Mas era muito legal nas feiras. A gente levou uma vez numa feira, né? Nosso parceiro de incêndio, a gente levou um aquário. E aí a evaporação, que acho que é o mais intrigante, assim, né? Que você molha um cartão de visita e ele sai seco. Não, eu não lembro desse negócio. Você colocava o celular lá dentro. Você pode pôr o celular e tal. Cara, tem uma história de um cara que bebia isso aí. O cara que trabalhava na 3M. Eu acho que ele confiava demais no produto e aí a hora que a 3M descontinuou, acho que agora ele deve estar preocupado. Onde é que tá esse cara? Não sei, mas é uma lenda que acho que tá viva ainda. Eu quero ver se esse cara consegue fazer um plano de saúde. Não podem saber do passado, né? Mas enfim, é isso. Então tem essas aplicações sim, mas o Novec não. Mas tem várias empresas pesquisando. Isso aí já é, assim como o fluido refrigerante, a gente vive pesquisando, né? Um dos melhores fluidos, né? É o equilíbrio, né? Entre o risco, a eficiência e o benefício. E custo. Eu ia fazer só mais uma pergunta, né? Acho que para finalizar aí. Sobre cases reais, né? Não sei imagino que boa parte não dê para ser citado, mas temos já isso no Brasil tem sim, em operação. Porque a gente escuta muito matéria, notícia, e vamos fazer, e o fabricante que fala que já tem, mas temos hoje já ambientes rodando? Tem no Brasil tem, DLC sim. Eu acho que, salvo engano, tem de imersão mais experimental em faculdades, mas tem DLC rodando sim. Legal. E daqui para meses vocês vão ver muitos. Vai para a mídia agora, vai começar a vir para a mídia. Né? Agora fica um pouquinho opaco, né, para o público, por conta de NDA, estratégia de negócio dos caras, né? Mas a hora que está pronto e vai sair na frente. Mas já vocês vão começar a ver. Nos Estados Unidos já é bem comum. Bem comum, né? Aqui vocês vão começar a ver muito em breve já. Muito bom, legal. Muito bom, muito bom. Minha pergunta era também nesse sentido, dos cases, mais para entender, né? Desculpa de qual que é a velocidade disso, mas acho que já demos uma ideia aqui. Acho que tem um outro até que é público e tal, né? Mas eu acho que esse é um tema que desperta muita curiosidade, né? A gente começou a ouvir falar muito desse tipo de tecnologia tem 2 anos, né? Acho que ainda tem um caminho aí a percorrer, né? Eu acho que a questão do cooling é uma das questões, né? Um data center engloba várias outras disciplinas e eu acho que a gente está vivendo essa revolução, né? A gente está tendo a oportunidade de fazer parte, né, desse novo ciclo, né? Alexandre, eu te agradeço imensamente aqui a tua visita, né? Você veio de Brasília até aqui para a gente ter essa conversa, né? O Alexandre, pessoal, para quem não sabe, né? Ele tem toda essa pinta, assim, essa facilidade de falar aqui também, porque ele é professor, né? Ele, pela própria Escher também, eu já tive oportunidade, nos conhecemos inclusive num curso teu, né? Verdade. Então, cara, obrigado aqui pela aula que você deu aqui pro nosso público hoje. Nossa casa está sempre de porta aberta, né? Quando você tiver algum outro tema polêmico, né, para vir tratar. Acho que esse tema mesmo, né? Se a gente quisesse gastar aqui mais tempo, a gente ia longe, né? Tem bastante assunto para falar, né? Depois a gente volta. Vai fazer um segundo episódio, né? De repente, dividindo. Contar um pouco de algum case, né? Podemos legal, isso a hora que a gente liberar, trazer um case, é legal, bacana. Acho que isso é bem interessante. E obrigado, cara. Obrigado novamente aí. Acho que foi muito bacana. Prazer, cara. Prazer. Obrigado pela visita aí. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado. A gente encerra aqui mais um episódio. Segue a gente aí no canal do YouTube, acompanha nas redes sociais, que agora vem um ritmo intenso de podcast aí com conteúdos relevantes para o nosso mercado. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Obrigado. Valeu, gente. Tchau.